Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. No vídeo de hoje nós vamos falar dela, na minha opinião, a rainha das vitaminas. Uma das vitaminas mais importantes, se não a vitamina mais importante que está envolvida em diversos sistemas do nosso corpo. Nós vamos falar da vitamina B12, uma vitamina que tem uma grande peculiaridade. Embora você possa estar ingerindo, muitas vezes você pode estar com deficiência. Ela pode estar faltando no seu corpo. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Flávio Jambo, sou médico pós-graduado em geriatria e medicina intensiva. E aqui nesse canal eu te ensino como manter e recuperar a sua força muscular e vitalidade mesmo após os 60 anos de idade. A vitamina B12, como eu falei anteriormente, é uma das principais vitaminas, se não a principal vitamina. Ela está envolvida em diversos processos, desde a parte sanguínea, desde a parte do nosso sistema nervoso, dos nossos neurônios, da parte de memória, da parte cognitiva, do nosso sistema nervoso periférico, influindo diretamente na condução dos impulsos nervosos. Ela está envolvida na produção das nossas células vermelhas, que são as hemácias. Então, muitas vezes a pessoa pode ter uma anemia, ou seja, baixa produção de hemácias, ficando amarelada, ficando com a coloração mais pálida e com deformidade na composição dessas hemácias. Elas ficam grandes. Grandes, elas não vão conseguir oxigenar os tecidos mais distantes, que precisam atravessar os pequenos capilares. Então, só daí você já vê a importância que essa vitamina tem na nossa saúde. Alguns estudos mostram que até 20% da população acima de 60 anos pode ter deficiência de vitamina B12. Embora a vitamina B12 seja muito disponível no nosso ambiente, ou seja, se você consumir um pedaço de carne, carne animal, ou frango, ou carne bovina, se você consumir aí 3 ovos por dia, se você consumir leite e derivados lácteos, você consegue atingir a sua necessidade diária, que gira em torno aí de 2,4 a 2,5 microgramas. Ou seja, ela é bastante disponível, principalmente quem se alimenta de proteína animal. Os veganos que não fazem uso de proteína animal, nem de leite, nem de ovo, eles podem sim ter deficiência e devem estar fazendo os exames com frequência para suplementar essa vitamina caso necessário. Agora, doutor, se eu consumo proteína animal, pelo menos em uma refeição, ainda assim eu corro risco de ter deficiência? Sim, porque ela tem uma particularidade. Embora ela seja muito disponível no ambiente, na alimentação, ela muitas vezes não consegue ser absorvida. Então você vai ingerir a vitamina B12, mas você muitas vezes não vai conseguir absorver, porque o processo de absorção dela demanda uma substância que o nosso corpo produz, demanda um pH, uma acidez adequada no estômago, ou seja, demanda de outros fatores para que ela seja absorvida. Esses fatores muitas vezes você não sabe que tem. Então, mesmo tendo uma alimentação adequada, você pode estar sim apresentando deficiência e apresentando alguns dos sintomas que eu vou citar nesse vídeo. Então, o primeiro grande grupo de sintomas tem relação com o nosso sistema nervoso, com a nossa parte neurológica. A vitamina B12, ela participa do processo da bainha de mielina. O que é a bainha de mielina? É como se fosse, a gente tem que entender o nosso neurônio como se fosse um fio que conduz eletricidade e realmente ele vai conduzir impulso elétrico. Esse fio ele precisa estar bem encapado para que ele transforme e transmita esse impulso elétrico com uma qualidade realmente para chegar ao nosso sistema nervoso central. Quando a gente não consegue encapar esse neurônio, vamos falar de uma linguagem mais simples, através da vitamina B12, que é responsável por essa bainha de mielina,
começa a acontecer alguns sintomas como formigamento na ponta das mãos, formigamento na ponta dos pés, pode ocorrer sensação de choque, sensação de adormecimento, porque esse impulso elétrico não consegue ser transmitido adequadamente. No consultório, a gente consegue muitas vezes, quando suspeita, identificar alteração da sensibilidade vibratória, ou seja, através desse aparelhozinho aqui, que é o diapasão, a gente bate e ele vibra. Quando a gente coloca na extremidade, ou da mão, ou do pé, muitas vezes a pessoa que tem deficiência já não vai mais sentir esse impulso elétrico, essa sensação de vibração. Além da sensação física, neurológica, o que é muito comum também é a sensação de perda de memória, de confusão mental. Inclusive, a falta de vitamina B12 é uma das causas, junto com o hipotireoidismo, que é a alteração de tireoide, é uma das causas de demência reversível. Então, a gente consegue reverter quadros demenciais quando a causa desse quadro demencial é por falta de vitamina B12. É até bastante comum. Pelo menos uma vez por mês, eu atendo pacientes com quadros de demência associado à sintomatologia motora, né, de sensibilidade vibratória, de formigamento, que quando a gente dosa a vitamina B12, ela está extremamente baixa. E quando a gente começa a repor, 2 meses depois, a gente já consegue perceber uma melhora bem significativa, muitas vezes ficando sem sequela. É impressionante o que essa vitamina pode fazer. O segundo grande grupo de sintomas está relacionada à parte do sangue. Então é a anemia. Então, se você está sentindo muito cansaço, se você está com as mucosas muito esbranquiçadas, com o lábio muito esbranquiçado, se você está se cansando fácil, tendo falta de ar, muitas vezes ao subir um lance de escada, a fazer alguma atividade física que antes você fazia com mais facilidade, isso pode ser um sintoma de anemia. E quando é coletado o exame de sangue, o hemograma, a principal particularidade dessa anemia, como eu falei anteriormente, é um tipo de anemia que a célula sanguínea, que é a hemácia, ela está bem grande, ela fica bem ovalada. A gente chama de VCM. Então, quando está com VCM alto, essa célula grande, que a gente chama de anemia megaloblástica, na qual o tecido celular, na qual é a hemácia, geralmente ela está aumentada de tamanho. Então, sintomas relacionados à anemia também pode ser um dos sintomas da falta de vitamina B12. Outro sintoma, outro grupo de sintomas relacionados à falta de B12 são alterações do trato digestivo e trato gastrointestinal. Desde a boca, o paciente apresenta geralmente uma inflamação na língua. Então a língua fica dolorosa, a língua fica atrófica, fica lisa, tem uma característica bem especial. Então se você está com a língua muito lisa, sem papila, então por isso que é interessante você conhecer o seu corpo, isso pode ser também falta de vitamina B12, além de alteração do paladar. Como acontece essa atrofia, essa língua fica lisa, essa língua fica atrófica, fica muito fina, isso também compromete a sensibilidade com relação aos sabores. Então, a diminuição do paladar também é um sintoma da deficiência de vitamina B12. Além de, claro, sintomas digestivos mais baixos. Então, você pode ter diarreia, você pode ter o intestino preso, constipação, você pode ter gastrite. E o interessante, principalmente no caso de diarreia e de gastrite, é que ele se retroalimenta. Ou seja, a gastrite, principalmente a gastrite atrófica, na qual ocorre uma atrofia também do tecido do estômago, que diminui a produção dessa substância que ajuda a absorver, então ela já tem essa gastrite, ela vai prejudicar ainda mais a absorção. Então ela age como uma causa e como uma consequência, assim como a diarreia. Diarreia pode ser uma diarreia crônica, que vai diminuir a absorção, e isso vai gerar também, perpetuar esse quadro de falta de vitamina. E por último, o grande grupo de sintomas são sintomas oculares. Você pode ter alteração visual, principalmente da visão periférica, que pode também estar relacionada à falta de vitamina B12. Então você percebe que são vários sistemas que são acometidos,
pela diminuição dessa vitamina B, por isso que eu falo que essa vitamina B12 é a rainha das vitaminas, é uma das mais importantes. E quem me conhece já sabe que realmente a suplementação deve ser feita quando existe alguma necessidade. Nós conseguimos, sem problema nenhum, na maioria das vezes, claro, adquirir os nossos nutrientes através da alimentação. Então, vejo muitas vezes pacientes fazendo uso de polivitamínicos, de fórmulas imensas, gastando 800, 900 reais por mês de suplemento, que muitas vezes as doses, as necessidades diárias podem ser atingidas facilmente com a alimentação. Então, a gente tem que priorizar o que deve ser suplementado, o que está em falta e o que realmente precisa quando tem alguma deficiência mais específica ou foco em algum crescimento muscular, por exemplo, que a gente vai precisar suplementar proteína se não conseguir atingir na alimentação. Então a B12 é uma das vitaminas que a gente tem que suplementar, mas sempre baseado no exame. Esse exame é um exame de sangue na qual é dosado a quantidade de vitamina B12, que deve ser feito pelo médico, e através desse exame é que vai saber se esse sintoma que você está apresentando tem relação com a falta de vitamina B12 ou não. Então, é preciso todo mundo suplementar a B12? Não. Como eu falei anteriormente, a dose que você precisa ingerir no dia a dia é uma dose muito pequena e muito fácil de obter com uma alimentação que não seja vegetariana. Agora, se você apresenta a diminuição da absorção por algum problema, aí sim você vai precisar fazer a suplementação, tomar a mais essa vitamina B12. E fica muito atento também, porque muitas vezes nos polivitamínicos que as pessoas costumam tomar com frequência, a dose de B12 é muito baixa quando a gente precisa suplementar. Então, não necessariamente se você já está tomando um complexo polivitamínico, você vai estar tomando uma dose suficiente para fazer essa suplementação se estiver em falta. A suplementação nós fazemos preferencialmente via intramuscular, injetável, quando a via de absorção está muito comprometida. Então, pacientes que já têm uma gastrite atrófica, já documentada, que não vai conseguir absorver a vitamina, pacientes que fizeram alguma cirurgia, por exemplo, a cirurgia bariátrica, pacientes que fizeram cirurgia, principalmente idosos hoje, que há alguns anos atrás fazia-se muito cirurgia no estômago para úlcera. Hoje em dia não, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, com o advento de medicações mais específicas para tratar úlcera, cada vez menos se faz cirurgia no estômago. Então a gente pensa mais na população que fez cirurgia de redução do estômago como procedimento para diminuir o peso, procedimento para combater a obesidade. Lembrando que alguns medicamentos, como por exemplo a metformina, que é um medicamento muito bom para controle de diabetes, que é muito comum fazer na população idosa, é um dos medicamentos que pode causar alteração na absorção da B12. Mas não é por conta disso que você vai parar de tomar, porque o benefício de se fazer a metformina, claro que se bem indicada, é muito superior à necessidade de suplementar a vitamina B12. Então, em casos mais extremos, quando a gente sabe que não tem a condição de absorção, a gente opta por injeções. Quando realmente existe alguma absorção, nós podemos até tentar fazer via oral com doses muito mais altas. Por exemplo, enquanto a necessidade diária é 2,5 microgramas, na apresentação que nós fazemos via oral, que é uma das apresentações mais comuns, que a gente faz até sublingual, chega a 1.000 microgramas. Então a gente faz uma dose muito alta para tentar absorver nem que seja um pouquinho. Agora, se for sintomas graves, como neurológicos principalmente, como perda de memória, como sintoma de formigamento, aí opta-se por repor o estoque, vamos dizer assim, com injeção, e depois a gente faz a manutenção com comprimido, sempre fazendo os exames periódicos e atento aos sinais de deficiência da vitamina que pode acontecer também. Então fiquem atentos com relação
à vitamina B12, a esses sintomas. Muitas vezes não vai depender somente de uma alimentação adequada, muitas vezes vai depender de suplementação, mas precisamos fazer o exame de sangue. Então converse com o seu médico, faça, se você já tem mais de 60 anos, tenha um acompanhamento periódico com o seu clínico ou com o seu geriatra para que seja solicitado esses exames com a periodicidade semestral ou até anual, para que possamos identificar precocemente essa deficiência. E deixa eu pedir uma coisa para vocês. O YouTube me avisa que muitas pessoas que assistem o meu canal ainda não estão inscritos. Se você se inscrever e ativar a notificação, você vai receber em primeira mão as notificações quando eu já colocar os vídeos na internet, no YouTube. Então eu estou colocando 2 vídeos por semana. Então, cada vez que esse vídeo entrar, você vai receber um aviso para assistir de primeira mão e não perder nenhum conteúdo. E já aproveita e curte e compartilha para que esse vídeo possa ser distribuído para um maior número de pessoas. Muitas pessoas podem estar agora sentindo algum sintoma desse que eu relatei e muitas vezes esperando ou achando que é coisa da idade, o que infelizmente é muito comum de acontecer com nossos idosos. Então as pessoas idosas muitas vezes têm algum sintoma que é doença, é falta de vitamina e encara como se fosse normal da idade, não procurando ajuda, deixando esses sintomas se agravarem. E para manter a tradição, escreve aqui no comentário para eu saber que você me assistiu até agora, Superação Sem Limites, e coloca a cidade de onde você está me assistindo. E se você chegou até aqui, é porque você está procurando conhecimento para uma melhor qualidade de vida e um melhor envelhecimento. Eu vou deixar aqui embaixo o link do meu e-book, que fala bastante a respeito de fraqueza muscular. Como evitar, quais atividades físicas vocês devem fazer para manter sua saúde muscular. E eu explico de uma maneira muito simples, da maneira que eu converso com os meus pacientes. Então, não é um livro técnico, é um livro justamente para o paciente ter o domínio do conhecimento e ter o poder de agir contra esse fardo que tira tanto a qualidade de vida dos nossos idosos. Então, muito obrigado por chegar até aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.